Cem anos do rádio no Brasil, 100 anos da história desse importante veículo em Sorocaba e região. Estamos recebendo mais um personagem nesse projeto, de uma iniciativa do curso de jornalismo e do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Hoje, Marcos de Lima Neto. Não foi um radialista que teve uma grande audiência através da sua voz, teve uma pouca participação no microfone, mas de uma importante história no rádio, uma vez que foi nascido, literalmente, acredito, aqui dentro da Rádio Clube de Sorocaba. Marcos, obrigado pela sua presença. Gostaria de saber quantos anos você tem? Olá, Fernando. Olá a todos. Eu tenho 55 anos. Nascido e criado dentro da rádio, literalmente? Sim, sim. Posso dizer que sim. Meu pai o Sr. Gastão veio para Sorocaba em 1963, num projeto em que a instituição que ele fazia parte, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, adquiriu a emissora Rádio Clube da família Freitas, do seu Hélio da Silva Freitas, e o projeto da instituição era a divulgação da doutrina espírita. Então foi comprado, a família Freitas decidiu vender tanto o jornal quanto a emissora, e a instituição, o Centro Espírita Nosso Lar, comprou a emissora. E como ele fazia parte desse projeto, ele veio jovem para Sorocaba com a minha mãe para fazer essa gestão. Então, seus pais eram de São Paulo? Meus pais eram de São Paulo. Minha mãe do Rio, mas morou a vida toda em São Paulo, e meu pai paulistano. E ele já trabalhava no Lar Espírita André Luiz em São Paulo? Sim, sim, sim. Sim, eles já trabalhavam... Na parte de administração? Não, eles eram colaboradores, eles espíritas, trabalhadores da casa espírita, né? E... Qual é a profissão de origem do seu pai? Meu pai é contador, fez contabilidade. E aí, ao trabalhar nisso, ao começar o projeto inicial de ele com outros companheiros do processo da divulgação, com o Centro Espírita, depois com as Casas André Luiz, dentro da orientação, a ideia era divulgar a doutrina e os veículos que fossem necessários para que essa divulgação fosse feita. E aí surgiu essa possibilidade. A família Freitas sempre quis entregar os seus veículos a grupos ou a pessoas que tivessem um processo de seriedade, né? E aí a instituição acabou adquirindo a Rádio Clube. E ele veio em 63 com a minha mãe, meu irmão mais velho nasceu em São Paulo, e a minha mãe veio até grávida para cá, né, para Sorocaba. Eu nasci 3 anos depois, e já nesse ambiente. Então, pequeno, a gente tem uma memória meio relativa, mas muitas coisas eu participava de alguns eventos que a rádio fazia, ou mesmo em confraternizações, a gente estava lá junto, que eu acompanhava o meu pai, né? Depois, quando fui crescendo, na adolescência, período escolar, a gente estudava um período do dia, no outro período eu comecei a ir para fazer alguma atividade, passar a tarde, alguma coisa assim, comecei... É aquela história quem é do rádio sabe, a gente acaba sendo mordido pela mosquinha, né? E aí não quer mais saber de sair. Eu tive esse contato também, não como trabalhador direto do microfone, mas inicialmente como criança, eu comecei ajudando, até para passar o tempo na discoteca da emissora. O rádio, naquela época, trabalhava com discos de vinil, né? Então, eu e o discotecário Didi Bertolassini, eu comecei a ajudar a catalogar, arrumar as capas, e isso, cara, foi me dando muito prazer. Ouvindo música. A Rádio Clube sempre foi uma emissora
eclética no campo de programação, fazia jornalismo, fazia esporte, tinha programações musicais variadas, né? Tinha música MPB, sertanejo, todo clássico. tipo de música que você imaginava, tudo que basicamente como uma emissora, o rádio AM nos anos 70 e final 80, mesmo já com o começo da FM, no começo dos anos 70, o AM era o grande veículo, né? Então tinha que se fazer uma programação para atingir todos os públicos. Então tinha desde a programação sertaneja no começo da manhã ou nos finais de semana, aí uma música, então programas do Roberto Carlos, que era muito famoso no aspecto de... Era uma audiência qualificada nesse aspecto, o jornalismo, o esporte. Então, e na discoteca você acabava tendo contato com tudo isso. Disso para o esporte, eu comecei a participar acompanhando a equipe esportiva, que sempre teve, a equipe 1080, né? Que era muito forte, muito estruturada. Eu comecei a acompanhar a equipe acompanhando os estádios, as transmissões esportivas do São Bento, né? Então, durante alguns anos, todo domingo, meu domingo era acordar cedo, tomar café, ir até a rádio e ir com a equipe para os vários estádios pelo estado de São Paulo. Então, durante alguns anos, meu domingo já estava definido. E a gente vai acompanhando. Então, toda essa... Mas você tinha oportunidade, aliás, oportunidade você tinha, mas você tinha gosto, vontade, desejo, ou até de começar a falar no microfone, ou ainda não era esta hora que te pegou no microfone? Não, eu acho que eu tinha o prazer de estar participando disso. É engraçado você falar isso, porque geralmente a pessoa se apaixona pelo rádio, pelo que o rádio gera de imaginação na cabeça da gente, e eu estava envolvido dentro do veículo. Então, assim, essa minha paixão era eu sabia como funcionava os estúdios, a administração, e isso já me dava um prazer muito grande. Acompanhando, quando adolescente, meus 14, 15 anos, né, curtindo muito futebol, então eu acompanhava isso e ia gostando. Você vai aprendendo, acompanhando os repórteres, os comentaristas, os narradores, mas dizer para você que eu já tinha uma vontade de falar, de fazer, não. A ideia ela funciona assim, você, de tanto estar acompanhando, de tanto estar fazendo junto, você começa a entender como era produzido, a entender tecnicamente. A gente chegava muito cedo para criar a estrutura de transmissão, então não demorou muito, eu já sabia ligar equipamento, já puxei fio em estádio de futebol, já acompanhei de cabine de rádio depois do campo. Então, na época, não tinha os equipamentos portáteis, então era os fios com microfone. O microfone, com o retorno, como a gente chamava, né? Então, foi um período muito, muito interessante. Muito Aí gostoso. chega no final da adolescência, é a hora de escolher uma graduação, uma faculdade. Você faz opção por jornalismo. Durante todo no período pré-faculdade, eu até, por N influências, estava com interesse de fazer odontologia. Mas essa coisa da comunicação já estava dentro de mim. Então, algumas faculdades eu acabei fazendo como opção ou só jornalismo, ou por incrível que pareça, odontologia como primeira opção e comunicação, jornalismo na segunda opção. Por destino, eu acabei não passando em odontologia, ou se passei foi em alguma faculdade mais fora do meu círculo próximo, e eu acabei fazendo jornalismo. Passei em algumas, Casper Líbero, a Metodista de São Bernardo, a PUC de Campinas. Cheguei a fazer um pouco da faculdade em Campinas, mas, na época, além da própria USP, eu acabei optando por fazer o Instituto Metodista de Ensino Superior, que era muito bem graduada na época. Tal. Não me arrependo, foi um período muito interessante, uma faculdade de vanguarda. E aí a gente começou a entender um pouco desse mecanismo da comunicação do jornalismo em si. Não estava mais participando da rádio, porque a faculdade era em São Paulo, né? Morava lá, então era fim de semana que eu vinha, e aí a gente começa a mudar um pouco o foco, né? Mas, no final da faculdade, houve umas mudanças na equipe administrativa da rádio,
e eu já envolvido com essa questão de comunicação, eu estava fazendo um estágio na Secretaria da Cultura, na área de comunicação da Secretaria da Cultura, e aí meu pai me chamou para conversar que um companheiro nosso da área comercial estava indo para uma outra emissora aqui em Sorocaba, e ele precisava de alguém para dar uma coordenada, ou para ele diretamente não coordenar, porque ele tinha que cuidar das demais áreas, na área comercial. Ok, eu venho. Então, eu lembro que eu fazia, quando eu tinha... Último ano, geralmente, é uma faculdade um pouco mais flexível, né, os dias de aula. Então, eu vinha para cá, ficava na rádio, depois, na quarta-feira, voltava para a faculdade, até me formar. Que foi isso, você lembra? Foi no último ano, acho que foi 90, 89 e 90. Foi o último ano da minha faculdade. E eu me formei em 89, entrei em 86 e me formei em 89. Então foi nesse último ano. Na verdade, um companheiro nosso tinha ido para uma emissora FM, né? E ele tinha saído, né? Foi convidado para um outro projeto. Foi aquela efervescência das rádios, de surgirem mais emissoras de rádio em Sorocaba, né? Então, não vou me lembrar as datas de cada uma, mas basicamente foram Rádio Meridional, já tinha Rádio Ipanema, então outras, o FM já estava num processo de expansão e principalmente de vitrine do rádio, né? E o AM gradativamente tendo que dividir espaço, tanto comercial quanto... Mas a audiência era garantida do AM ainda. Sim. Os receptores de boa qualidade, o transmissor de boa qualidade. Não, sem dúvida. Estúdios muito bons, enfim. Sim, sem dúvida. E a diversidade da programação. Bom, aí você assume literalmente aí, o dia a dia do rádio e você tenta manter o estilo da Rádio Clube de Sorocaba, porém chega uma hora que você percebe que há necessidade da inovação. Sim. Aí, passado um tempo, dentro da estrutura da Rádio Clube, você resolveu inovar junto com o seu pai e criar a Rádio CBN Sorocaba. Como é que foi isso? O rádio já estava entrando gradativamente no começo dos anos 90 num processo de segmentação. Essa situação de a mesma emissora fazer toda a programação, esporte, jornalismo, música, as várias segmentações musicais, fazia com que quem pudesse segmentar num estilo ou no outro começava a ganhar nicho de mercado, e isso começou a dar uma balançada nesse processo de programação eclética. Porque a rádio, apesar de ser mantida por uma fundação espírita, Casas André Luiz, ela não tinha sua programação 24 horas destinada ao espiritismo, como é hoje. Não. No período em que ela foi adquirida lá atrás, nos anos 60, durante todos esses anos, até os anos 90, né, até terminar e culminar para uma programação especificamente doutrinária, ela foi uma emissora, como a gente sempre chamou, de guerra, né, de fazer programação variada. E ela tinha horários e programas. Então, tinham alguns programas que eram feitos para a divulgação da doutrina. Então, programas clássicos como o Convite à Prece, que foi uma criação... Às 6, horários 18 e 24 horas. Isso, exatamente. Alguns programas... E seu pai que fazia? Meu pai que fazia. Então, tinha alguns programas Sol nas Almas, que era um programa também aos domingos, às 10 horas da manhã. O Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar. Então, eram vários programas mais específicos. O restante, para você produzir 24 horas de programação, é muita coisa. Então, você tem como o combustível do rádio, isso aí é um processo normal, até hoje acontece, é a música, né? Ou a segmentação, que assim você escolher, né? Então, com essa questão do AM tendo que dividir, já tínhamos a televisão local em Sorocaba, já tínhamos as FMs em maior número até do que as próprias AMs, jornais. Então, você ir para uma segmentação era uma questão de sobrevivência. Então, nesse processo de segmentação, em 94, a gente foi convidado pelo Sistema Globo de Rádio, e eles estavam também querendo expandir. Era um projeto que a próprio Sistema Globo
tinha de segmentar suas emissoras. E uma delas, né, a Rádio Globo AM, foi convertida para uma emissora exclusivamente de jornalismo. Né, que CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias. E eles tinham as emissoras próprias, Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, e aí eles começaram a querer expandir para emissoras pelo Brasil inteiro, num projeto de crescimento. E acho que nós somos a terceira emissora, não fazendo parte do grupo, a nos afiliarmos. Foi um projeto, nós levamos isso para a diretoria da instituição, né? E entendendo que era uma forma de fazer comunicação num momento em que a segmentação estava em evidência, e as nossas condições, que era, em alguns horários, podermos continuar divulgando os nossos conceitos filosóficos, a CBN concordou, o Sistema Globo concordou. Porque o que não podia? Tocar música. Tanto é que o slogan deles era rádio que toca notícia. Né? Então foi muito interessante, porque a gente fez uma repaginada total. Nós saímos, inclusive, do prédio em que estávamos na Rua São Bento, 190, edifício Sorocaba, e fomos para um prédio e transformamos o espaço lá na Avenida Washington Luiz, né? E fizemos os estúdios, a administração, a parte do mezanino era todo jornalismo. Foi um período em que tivemos uma das maiores equipes do rádio. Chegamos a ter 45 colaboradores entre produção, jornalismo. 5 carros, 4 carros? Tinha acho que uns 3, 4 carros de viatura. Colocamos equipamentos de comunicação para entrar ao vivo. Não tinha, o celular existia, mas nós tínhamos aparelho celular, sim, mas os rádios eram os rádios comunicadores que se liam, né, se conversavam nos estúdios, né? E nessa época você foi para o ar? Fui algumas vezes. E aí você foi para o ar, porque eu lembro que eu estava lá nessa época e você fazia os boletins de economia. Eu sempre fui eu confesso que tímido para essa questão de me colocar à frente dos microfones. Sempre fui uma pessoa de produção, de pensar o produto jornalístico, pensar o produto rádio, e dar espaço para quem é da vitrine, porque eu acho que isso a gente acaba sacando mais ou menos o que cada um fazia. A gente teve coordenadores excelentes, né? O Hilton Lima, que foi o nosso primeiro coordenador de jornalismo, veio, acho que do jornal Cruzeiro do Sul, se eu não estou enganado, e ele impulsionou o jornalismo disso. Depois acho que ele saiu, se eu não estou enganado, e aí a gente estava com a equipe bem redonda. Tínhamos o nosso âncora, que era o Bertoni Júnior. A gente pôde até complementar. A CBN São Paulo, ela era exclusivamente jornalística no aspecto do jornalismo mais, posso dizer, vou inventar, um purista, que o esporte não fazia parte. E nós já queríamos, por tradição da equipe 1080, manter isso aí. Então nós tínhamos o nosso colaborador, o J. Bonora, que fazia esporte, um grande companheiro. E a CBN foi concordando com esses processos. Chegamos a transmitir futebol em horários abertos. Hoje o que a CBN faz. Exatamente. Anos depois, a CBN abriu o seu leque de espaçamento do que a gente chama do que o jornalismo, para todos os viés do jornalismo, desde o cultural, do esportivo e do noticioso, né, do factual. Enfim, nessa questão de estarmos montando várias participações, a economia nós não tínhamos ninguém que falasse de economia. Aí, eu não me lembro direito, mas os companheiros lá, faça, Marcos, faça alguma coisa, começa a pensar, falei, bom, então tá bom, eu vou dar uma estudada nessa questão da economia, e a gente acabou fechando. E eu comecei a participar fazendo os boletins da economia, dando um pouco os índices econômicos, o encaminhamento da economia a nível nacional, como isso refletia no mercado local. E foi o dólar, euro. Você nem euro comentava na época? Não, era mais o dólar, né? Bolsa de valores. Você
Quando você entra em produtos específicos, você precisa estudar, né? Porque são assuntos de conhecimento. Hoje você percebe como as pessoas são muito focadas naquilo que estão desenvolvendo, porque o consumidor quer ser informado, no caso, para investir o dinheiro, ele quer entender o porquê que ele está investindo dinheiro ali, né? Então foi um desafio, foi um desafio isso. Uma coisa interessante da CBN Sorocaba era que o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha um sítio em Ibiúna. E aos finais de semana ele vinha esporadicamente para cá. E as afiliadas eram responsáveis pela cobertura. Toda vez que um fator nacional acontecia na sua região, como eles chamam, na nossa praça, nós, apesar de não termos nenhum vínculo tínhamos vínculo de pauta feita pela central, aí eles nos pediam e a gente mandava a equipe para lá. Então chegamos a entrar em rede nacional várias vezes com os nossos repórteres. Foi uma experiência muito interessante essa época de CBN. Quanto tempo durou a CBN Clube Sorocaba? 5 anos. 5 anos. O que você acha que fez com que acabasse a CBN? Foi questão comercial? Foi. Basicamente foi questão comercial. Eu acho que era um pouco à frente demais para uma praça local, numa emissora AM, desenvolver, apesar que a CBN, prototipicamente falando, ela começou com o processo nas suas AMs, mas depois ela gradativamente foi permitindo que emissoras FM se adequassem à programação CBN deles. E a gente já estava enfrentando a realidade comercial. Como eu te falei, nós tínhamos 4 emissoras AM em Sorocaba e 7 emissoras FM, se não me falha a memória. Além de 2 televisões, 3 televisões, que tinha a TV Metropolitana também. Então, jornais. Então, era uma fatia muito dividida e era complicado você, por mais que estávamos em segmentação jornalística, você tinha a conta não fechava direito, porque o jornalismo lida com pessoas, né? Com estrutura muito pesada e cara fazer, né? E comercialmente isso não estava tendo uma adequação. A Fundação entendia isso, bancava, mas o tempo foi passando, as coisas não foram se refletindo comercialmente significativamente e eles começaram a questionar. E aí, Marcos, quanto tempo durou a CBN em Sorocaba? A CBN foi de 95 até 2000, então foram 5 anos e pouco. Porque, na verdade, nós não houve a continuidade desse projeto, basicamente em função de um déficit comercial, né? Nós não conseguíamos atingir comercialmente os custos para que justificasse a continuidade. Uma outra coisa, e a Fundação André Luiz, que era a mantenedora, ela começou a entender que repensar esse projeto de programação, já que nós tínhamos uma participação comercial na parte doutrinária restrita, o resto era toda a programação jornalística, tínhamos necessidade de uma equipe muito forte, vigorosa, né, e grande mesmo, numerosa, e esses números não estavam batendo, né. Uma coisa que chamou bastante atenção é o fato de nós começarmos a entender e aprender a lidar com essa questão de satélite, de programação via satélite, timing de rede. Várias vezes eu e o companheiro de Guarulhos, o Jeter Giacomini, a gente foi para o Sistema Globo para aprender um pouco essa questão de equipamento, de satélite. E nas nossas reuniões internas lá em São Paulo, porque a Rádio Boa Nova em Guarulhos ela continuava com programação. Então, existia mais uma rádio do grupo. Em 63 foi comprado a Rádio Clube de Sorocaba. Em 64, a Rádio Difusora Hora Certa, que era uma emissora de Guarulhos, e ela imediatamente passou a se chamar Boa Nova. Nós continuamos, por tradição de todos esses anos, como Rádio Clube. E em Guarulhos a programação já era segmentada? Não, ainda não. A Boa Nova também só foi ficar eminentemente doutrinária, de linha filosófica, quando foi criado a Rede Boa Nova de rádio.
em 2000. Até então, ela também tinha mais programas. Tinha mais programas do que Sorocaba. Mas ela também tinha programações musicais, tinha jornalismo. Ela fazia o que a gente chama de locação de espaço, de horário, que isso acontecia muito, né? E isso estava desvirtuando um pouco o objetivo que a própria diretoria da Fundação acreditava como para que estamos aqui no meio, né? No veículo. Então, ao conhecer muito essa questão de satélite, a gente foi percebendo que nós mesmos poderíamos desenvolver isso. Montar uma rede própria. Nós poderíamos montar uma rede própria. Os próprios acessos estavam cada vez mais sendo possíveis por empresas de comunicação de menor porte. O que antes era muito limitado às grandes redes, né? Locação de espaço em satélite e tal. Nós fizemos uma parceria com uma empresa em São Paulo que dava essa primeira consultoria e depois foi ela que nos direcionou à locação de um canal do satélite de comunicação e a gente acabou, por uma questão financeiramente, não estava sendo viável, nem em São Paulo, nem em Guarulhos, né, a Grande São Paulo, nem em Sorocaba. E essa questão de desenvolver uma programação própria e subir para o país inteiro, cada vez estava se tornando mais realidade, mais viável, mais possível. E aí você só direciona o recurso, né? Foi quando daí nós saímos da CBN e desenvolvemos um sistema próprio daí surgiu a Rede Boa Nova de Rádio. Começou com essas duas emissoras, chegou a ampliar pelo país? Chegou a ter quantas emissoras? Você lembra? Redes de rádio, geralmente, para expansão em rede, é como se fosse uma franquia, né? Você se parceriza com outro veículo, no caso de comunicação, e aí você vende a sua programação ou permite que você faça comerciais, como a gente chama venda net, né? Que é a venda nacional, e aí entra essa... Então, existiam vários modelos de programação naquela época de sistemas de rádio, né? A Band Rádio, de satélite, Sistema Globo, Transamérica e outra. A própria Jovem Pan. Jovem Pan, que exatamente, o maior exemplo é a Jovem Pan. E quando nós criamos, o nosso objetivo era a divulgação. Então não era comercializar. Então o que nós fizemos? Nós abrimos o canal de satélite não só para canais como a gente chama, canais fechados de recepção, para as emissoras poderem receber o sinal e retransmitir através das suas emissoras. Nós abrimos para as parabólicas abertas. Então, era uma planta, na época, de 7 milhões de parabólicas no Brasil inteiro. Então, a pessoa, na parabólica, que pegava o seu canal de TV... Podia ter um canal de áudio da... Não, era só converter para a área de áudio e você conseguia sintonizar a Rádio Boa Nova. Então, a gente teve, nos anos seguintes, uma participação. Nós tínhamos a comunicação da linha 0800, ou não havia ainda a internet, né? WhatsApp, não tinha isso, né? Então, era ou telefone. Então, a gente adquiriu uma linha 0800 na época, que era gratuito para o ouvinte, e a gente, nos nossos programas, os ouvintes do Brasil inteiro participavam. Então, em função dessa abertura, nós tivemos pouca agregação de emissoras. Nós tivemos emissoras no Vale do Paraíba, uma emissora na cidade de Cruzeiro, na cidade de Mococa, foi a terceira emissora efetivamente que se transformou em Rádio Boa Nova, em Juazeiro, em Petrolina, e uma emissora também que retransmite. Outro detalhe, nós permitíamos que o grupo que estava retransmitindo a nossa programação pudesse escolher o horário ou os horários de retransmissão. Então, tinha algumas redes que retransmitiam só a madrugada da nossa programação. Enfim, então a gente ampliou para essa facilitação. Mas em Sorocaba vocês mantiveram o jornalismo? Mantivemos. Era tradição da cidade, da nossa equipe, e eles, a diretoria da Fundação sempre foi muito, muito tranquila nesse aspecto. Sempre entendeu que o rádio, por mais que você esteja fazendo a sua divulgação do seu princípio filosófico, da sua doutrina, você
pode variar os programas, né? Então a gente chegou a ter horários de jornalismo, chegamos a fazer algumas coisas comercialmente falando de transmissões de esporte, conseguimos vender alguma participação para a transmissão do São Bento, de futebol de salão, de basquete. Quando havia os acordos comerciais, a gente abria na jornada. Fora isso, a gente se conectava com a programação da rede. E produzíamos alguns programas, né? Então, o próprio programa Convite à Prece, como a gente falava, a gente produzia em Sorocaba, mandava para Guarulhos e subia na rede através da cabeça, que era lá em São Paulo. A gente não pode esquecer, Marcos, de uma tradição que chegou a ser, eu acho que se não a única, uma das únicas emissoras do país a manter por muitos anos o rádio-teatro, que era uma característica da Rádio Clube e que foi mantido até a Rádio Boa Nova. Sim. Tá? A radionovela era uma coisa... Mas o que hoje nós temos da novela na televisão, né? Começou nas radionovelas, né? no veículo rádio. Então, assim, e nós mantivemos. A gente manteve uma equipe durante todo o processo de Rádio Clube. Depois começamos a produzir, mudamos para Rádio Teatro, porque os episódios não eram continuados, né? Eram episódios curtos, o que a gente chamava esquetes de 30 minutos, tempos menores. E essa tradição foi se mantendo até recentemente. Aí a gente manteve um arquivo muito grande de todo esse material, né? E eu reprisava os programas lá além das novelas, e temos que fazer uma alusão e uma homenagem ao saudoso Derico Amêndola, que foi um grande produtor, escritor, ao Sidney Carbone, um pupilo do Derico, que depois assumiu esse papel de escrever, dirigir. Então, isso até hoje eu recebo em grupos de WhatsApp as radionovelas que eram produzidas, muitas por nós, que agora estão em grupos pelo Brasil. Às vezes, centros espíritas, quando querem fazer desenvolvem esse trabalho, eles disponibilizam. Então, foi uma página particular muito significativa da produção do rádio pela Rádio Clube. E aí tem essa radionovela, vamos dizer assim, convencional, de assuntos gerais, de assuntos românticos, de curiosidades, enfim, mas também tinha os temáticos. Por exemplo, o Evangelho no Lar, ele também era em formato de radioteatro. Muitas vezes, até dentro do programa do Evangelho no Lar, se radioteatralizava uma passagem do Evangelho para ver a continuidade depois da explicação. Então, como nós tínhamos a facilidade da equipe, nós produzíamos, através do Sidney Carbone, anteriormente do próprio Derico, pegava-se os textos, o assunto em questão, e se produzia um esquete de 10 minutos, 15 minutos, e se fazia isso. Nós tivemos, anterior a isso, episódios... Não tem uma simulação de uma família que lia o Evangelho? Era o pai, a mãe, o filho? Sim. O Evangelho, além era como se fosse uma radioteatralização de um Evangelho no Lar, que é uma família num dia específico na semana, como é a orientação que a doutrina espírita faz as pessoas fazerem o Evangelho nas suas casas. Então, mas era toda teatralizada, era toda encenada, né, podemos dizer assim. Então, o texto todo, até vamos começar, então era o pai, a mãe, os filhos. Quem que vai fazer a leitura? Quem vai fazer a leitura, você faz agora, daí o pai comentava, aí você agora faz a prece de encerramento, ou a prece de abertura, e o Derico escrevia isso. Então, eu lembro que eu não participei das gravações, mas eu ia muito e acompanhava isso. Também histórias que davam uma temática até um pouco curiosa. Então, a gente tinha o Entre Dois Mundos, tinha o Drama de Cada Um, que são histórias que o Derico desenvolvia,
que contava uma história que podia até ter um viés meio assustador, meio fantasmagórico, e que depois, ao final da história, havia o comentário à luz da doutrina espírita. Então, isso tinha uma audiência sensacional, era uma coisa absurda. Então, até hoje eu encontro com pessoas que falam assim, nossa, Rádio Clube, nossa, eu tinha medo de ouvir o rádio à noite, às 8 horas da noite, porque tinha o Entre Dois Mundos, ou então tal. E isso marcou, né, uma geração inteira. Seu pai ficou no ar durante quantos anos? Porque aí também seu pai foi mordido pelo bichinho do microfone. Sim. Né? Porque ele veio com essa responsabilidade administrativa, mas chegou a fazer radioteatro, aí ele fazia esses comentários específicos do Entre Dois Mundos sobre a luz da doutrina espírita, ele fazia o convite à prece, e ele ficou no ar durante quantos anos? Tinha uma bela voz, por sinal. Sim, né? Sim. O convite à prece, eu poderei falhar numa precisão de período, mas eu digo para você que escrito, produzido e gravado por ele mais de 40 anos. Mais de 40 anos, porque foi... Quando ele veio para cá, e aí aos poucos ele foi entendendo como era o rádio, respeitou, manteve toda a equipe, toda a programação, aí aos poucos, em fórmula de pílulas, foi se colocando uma coisinha ali. Então se criou, junto com outro companheiro da instituição, que também veio para Sorocaba, a ideia do programa, que era o convite à prece. Não tinha horário da prece, então eles desenvolveram esse projeto. E aí ele acabou sendo içado a ir para o microfone. É aquela coisa do rádio, do improviso do rádio, né? E aí, anos e anos desenvolvendo. Depois, quando a radionovela foi migrando para essa questão temática, né, do radioteatro, ele participava como radioator e depois fazia os comentários finais. Né? E depois, com maior espaço, com maior desenvoltura, os programas em que se discutia a doutrina. Ele sempre frequentou e participou de casas espíritas aqui e fez muita palestra, né, tal. Então ele convidava companheiros do movimento espírita aqui da cidade para participar dos programas. Então ele fazia, já tinha o entendimento, a noção do veículo rádio, né, para conduzir como esse bate-papo em que ia se discutindo. Então ele já produzia os programas, mas foram muitos anos, eu vou dizer, só o convite à prece, no mínimo uns 40 anos de participação. E aí o seu pai sai da rádio quando? Olha, Fernando, ele não saiu da rádio. Quando ele foi gradativamente diminuindo a participação dele, quando a idade chegou mais pesado a nível da saúde, ficar um pouquinho mais com dificuldade de leitura, dificuldade de fala, mas ele produziu e gravou programas até os 90 anos, eu diria para você. Não mais conduzindo, outros companheiros fazendo a condução, mas ele como participante. Aos poucos, como nós tínhamos todo o cabedal de gravações do Convite à Prece, de outros programas, a gente começou a reprisar os programas, porque tínhamos os programas de todos esses anos, e os programas acabam tendo uma sequência de temas, de sequência, então e alguns ele fazia novos, porque a produção, por exemplo, do Convite à Prece era uma coisa muito específica, era a pesquisa da prece, a pesquisa do tema. O tema, geralmente, ele escrevia isso, baseado em 2, 3 autores bibliográficos, escrevia, depois encerrava ou fazia os próprios comentários a partir desse timing, que geralmente eram de 3 a 5 minutos o tempo do Convite à Prece. Até os 90 anos ele foi. Você se desliga do sistema da Rádio Boa Nova quando também? Em 2019, até nessa questão de tecnologia e até de redução de custos, né, gradativamente as funções da equipe local da Rádio do Boa Nova de Sorocaba, ela começou a perder um pouco a objetividade, porque os sistemas automáticos de gravação
e de envio através das plataformas de internet eram muito mais operacionais, então eu precisava mais de um técnico e da equipe de gravação do que um processo de equipe de administração, né? Então, assim, a gente aos poucos foi percebendo que o rádio, a nível de equipe de administração, comercialmente ela não teve muita continuidade, né? Porque quando você segmenta ainda nesse objetivo de divulgação doutrinária, você perde um pouco esse lado comercial. Então, aos poucos, a gente mesmo foi chegando à conclusão que a continuidade não havia necessidade. Eu não tinha interesse de ir para Guarulhos, então, em 19 nós encerramos a participação, encerramos o contrato, né? E a rádio, você consequentemente participou de inúmeros congressos de rádio. Como é que você viu o fim do rádio AM? Que é literalmente o que está acontecendo e vai acontecendo nos próximos anos com todas elas, que é esse desligamento do transmissor do AM. A gente logo que começamos a Rede Boa Nova de Rádio, no começo dos anos 2000, nós formamos em São Paulo um grupo que chamava Grupo de Ideias. E era a reunião de todos esses companheiros que faziam rádio de alguma forma, desde gestão, de produção, da área técnica. E como era uma fundação que foi criada para desenvolver a comunicação, a gente já tinha a área de editora, a área de livraria. Então, esse grupo se reunia para pensar o dia seguinte da fundação em todo. E, naquela época, a gente já começava a perceber a necessidade de pensar o rádio como criador de conteúdo, né? Porque o que era importante para nós? É nós termos um conteúdo forte, um conteúdo que chamaria atenção, porque a plataforma de vinculação desse conteúdo ela ia se transformar no decorrer do tempo. E o AM não é que ela estava fadado a acabar, mas, tecnicamente falando, a qualidade da audição do rádio AM ela estava perdendo para os canais de FM, as plataformas de internet. E isso, o ouvinte, principalmente as novas gerações, elas priorizavam a qualidade do áudio, o que ela estava ouvindo. E o AM tinha interferência da estática elétrica, então depende da localização que você está no seu radinho. Se você tem uma rede elétrica na sua casa ou na sua região muito forte ou não muito blindada, regulada, você interfere no seu rádio AM. Então, você já não conseguiu sintonizar a rádio. Quantas vezes eu encontrava ouvintes e falava assim, está difícil de ouvir a rádio, é uma interferência, é uma chiadeira, tal, né? Então, o que a gente nitidamente percebeu? É desenvolver o nosso conteúdo, é tê-lo como padrão e buscar as novas plataformas que isso vai acontecer. Então, o AM, com a expansão das cidades, e um bom exemplo disso que eu estou falando com a AM foi as ondas curtas antes do AM. Que as ondas curtas eram uma outra frequência de faixa de rádio que foi perdendo, porque as ondas curtas elas tinham como objetivo uma grande extensão de onda, ou seja, mandar a programação para lugares muito longínquos, mas em campos sem interferência elétrica. Quando as cidades foram se desenvolvendo e crescendo, você foi perdendo a sintonia das ondas curtas. O AM foi a mesma coisa. Então, ao ponto que desde 2009 até 2013, ficou a discussão do Ministério das Comunicações de migrar todas as emissoras AM para uma nova faixa que ia ser ampliada para Então, todas as rádios AM que optassem por isso iriam para uma faixa dada pelo governo, porque radiodifusão, rádio e televisão é concessão pública, né? Então, você iria para uma faixa nova de FM. O AM acaba, ou está em fase de acabar, por causa da impossibilidade de você sintonizar. Onde você consegue ouvir o rádio, AM com mais força? No carro. Mas, ainda assim, por incrível que pareça, se você não tem um rádio bem blindado, bem instalado, o motor do carro interfere nisso. Então, assim, é
é aquela coisa, você tem um desenvolvimento de qualidade de conteúdo e você começa a passar para uma outra plataforma. Com a internet, você mudou para os aplicativos, para os endereços eletrônicos, e quem desenvolveu conteúdo segue em frente. Agora, você chegou a participar, ainda na Boa Nova, até 2019, desse processo de migração, onde você também, junto com os outros membros da diretoria, entendeu que a Rádio Boa Nova podia e deveria migrar para o FM? Sim, nós participamos de várias reuniões. Nós tínhamos uma equipe da área jurídica que fazia a intermediação junto ao Ministério das Comunicações, e essa orientação, tanto técnica quanto jurídica, para essa necessidade de imigração. A gente já estava percebendo que o AM estava se perdendo nessa infinidade de adversidades, né, podemos dizer assim. Mas a grande questão é de ordem financeira também, porque a fundação ela não trabalha com a finalidade do lucro ou de arrecadar recursos. É exclusivamente a divulgação. Nós criamos um clube associativo, né, que era o Clube Amigos da Boa Nova, que a pessoa podia contribuir, mas com total liberdade, com o valor que quisesse dar, né? E isso mas isso colaborava e ajudava muito. Fizemos muitos eventos em que se podia arrecadar recursos para a manutenção dos nossos veículos, né? Mas a percepção o custo da migração, o governo permitia. Você optava. Eu lembro que em 2013 foi assinado, novembro de 2013, foi assinado a portaria de oficialização de migração de todos os canais. Nós já tínhamos optado por migrar, né? Quem optasse por não migrar, porque cidades pequenas no interior do país, em que tem uma única emissora de rádio AM, ela pode ter optado por não migrar, porque lá não tem essa influência eletrostática, não tinha problema de qualquer natureza e forte economicamente falando, né? Hoje eu não sei te dizer se isso acabou acontecendo ou não. Eu sei que sempre foi uma opção e nós optamos, mas comercialmente era um investimento muito alto. A grande questão, falei de 2013, até hoje várias emissoras migraram, muitas emissoras migraram, até aqui na região. Mas como eu perdi o contato, eu não sei te dizer se de 2019 para cá, qual foi os rumos que a fundação migrou. Uma coisa importante deixar claro que o investimento, como a produção de conteúdo se utiliza hoje mais das redes sociais e da forma digital de divulgação, através de aplicativos, então você perde um pouco aquela coisa do grande investimento em comunicação convencional para se utilizar das plataformas que são possíveis. Hoje eu abaixo o aplicativo da minha emissora, nada mais é do que eu estou usando meu endereço eletrônico, né? E eu ouço a minha programação. Então eu não preciso mais ter distância, eu pego com qualidade pura, né? Qualidade de estúdio, como a gente chama. Então é por isso que essa coisa ficou meio estagnada, né? Quem migrou imediatamente na época, tudo bem. 2013, 2012, 2014, migrou imediatamente. Mas essa faixa estendida também é uma outra discussão, né, Marcos? Porque ela acabou abrindo uma linha de frequência que muitos aparelhos receptores não pegam. Ou seja, aí você vai ter que ter um novo receptor de rádio FM que pegue para baixo ali dos 87.7, que é onde essas novas emissoras vão ficar. Isso. Ou vão ficar acima do 106. Do 107. Exatamente. A grande questão é a inversão de todo o processo da cadeia da comunicação. De você que desenvolver o conteúdo, você ter a produção e a veiculação, e você tem que ter o outro lado principal, que é o outro lado do balcão, o receptor, para o ouvinte poder ter o contato receptor. O que acabou atropelando um pouco esse encaminhamento natural? É o que eu falei da rede social, das tecnologias digitais. Você nem precisa mais disso.
A tendência do rádio no futuro do carro é você não sintonizar mais uma emissora via antena, e você sintonizar via satélite o streaming da emissora. Então você pega o canal que você quiser. Que é feito nos Estados Unidos. Como é feito nos Estados Unidos. Então, eu participei de um congresso em 2015 em que estava em efervescência essa questão da tecnologia, da junção entre rádios convencionais e as plataformas digitais. E como que as emissoras estavam trabalhando isso, né? Então, eu não aprofundei muito mais, algum tempo para cá, essa questão da efetiva... Mas hoje eu posso entender como consumidor que você não precisa mais estar preocupado com a forma como eu vou ouvir o rádio. Eu tenho que ouvir o meu conteúdo, eu escolho o conteúdo que eu quero ouvir, né? Eu lembro que em 2002, 2003, nós tínhamos aquele conceito do podcast, que é uma coisa americana, que é uma coisa do produto criado. Hoje é uma realidade. O que é o podcast? Nada mais é do que um programa de rádio. Até se utiliza microfones como esse como modelo de cenário para se desenvolver um trabalho de passar o seu conteúdo. E o que é o podcast hoje? É uma grande sala de conversa, né? Em que é isso nós... O rádio sempre fez. Sempre fez. O rádio sempre fez, exatamente. Marcos, e nesse tempo todo do rádio, qual é o futuro do rádio? O que esse arquivo que nós estamos produzindo hoje poderá ser visto daqui a alguns anos, comentado, e como é que você imagina esse rádio do futuro? Ainda ele vai ter um aparelho convencional? Você já adiantou um pouco com relação ao streaming, ou ele desaparece e vai ficar só via web? Olha, eu acho que, sem fazer nenhum exercício de futurologia, eu acredito que o acesso à comunicação ela vai ficar muito vinculada, e eu me atrevo a dizer, todos os estilos de programação e de televisão à rádio. Falávamos há pouco de impresso, que agora o impresso está no digital. Então, da mesma forma que o jornal foi se perdendo, porque as pessoas hoje veem no celular, veem no aplicativo, nas plataformas e tal, o rádio ele também vai efetivamente se utilizar da internet ou da rápida velocidade para você passar o seu conteúdo, né? Então, eu acredito que você poderá até ter um radinho, mas que esse radinho vai se conectar via Wi-Fi a uma rede de internet, e aí você tem fisicamente até a aparência de um radinho, como antes sintonizávamos uma antena, mas ele, na verdade, está pegando uma rede Wi-Fi, através das antenas de telefonia e de tudo mais, para você poder até plasticamente estar lá dizendo que você está sintonizando a rádio tal, mas via streaming. Eu acredito, porque é muito mais fácil. Você vai... eu só não sei... Eu li alguma coisa de se usar isso via satélite, mas só que é uma coisa que eu não sei se é isso que está se direcionando. A própria televisão não se usa 100% mais as transmissões de satélite. Ela acaba sendo uma linha uma redundância de transmissão. Mas hoje as transmissões de televisão elas se utilizam da internet, porque é mais barata, porque é mais rápido. E com o 5G, que já é uma realidade, isso vai ser uma coisa trivial, né? Então eu acredito o seguinte: não nos preocuparmos com como eu vou sintonizar, se vai ser através de um radinho, mas sim essa estrada que a internet vai permitir que a gente escolha e sintonize o conteúdo que a gente escolheu. Então, eu acredito que o rádio não vai acabar como forma, porque não acabou. Ele não acabou. Em São Paulo, que é uma grande cidade, e as grandes cidades que têm no trânsito um grande gargalo de problemas, é o companheiro das pessoas no carro, que às vezes é 3, 4, 5 horas. E é no rádio que o cara fica, ou para ver jornalismo, ou para música.
Claro que você hoje pode conectar o seu celular num setlist musical, mas tem gente que ainda opta por ouvir uma programação pronta de uma emissora de rádio. As emissoras poderão criar programações baseadas no seu gosto pessoal, a interação vai ser em tempo real, né? E é isso, eu acredito que vai ser o futuro das comunicações no geral.